eu sempre tive curiosidade, desde criança. Você sabe que a diferença entre o cientista e não cientista é que a gente tem uma curiosidade mórbida. A gente não se contenta só em olhar, a gente quer saber como é que é por dentro. E desde pequena eu tinha esse interesse. Quando eu comecei a ler, eu me lembro que eu me interessava pelos livros dos grandes cientistas, do Pasteur e das pessoas que tinham feito descobertas. E pela parte de saúde, de medicina, me interessava muito. E aí, quando eu entrei no colegial, eu tive contato pela primeira vez com a genética. E aí eu disse, não, é isso que eu quero estudar. Numa época em que ninguém sabia o que era genética. Eu sempre brinco que a minha mãe tinha a maior dificuldade para explicar para as amigas dela o que a filha dela queria estudar. Mas foi aí que começou, né? Só que naquela época a gente não podia nem de longe imaginar as revoluções que a genética queria trazer, né? Então eu tive muita sorte, né, de escolher esse caminho, né? E hoje eu fico muito feliz de poder acompanhar o que está acontecendo, né? Porque nós começamos aqui felizes quando a gente conseguia identificar um gene. Depois o próximo passo é dizer o que esse gene faz. E agora a gente está falando em tratamento, né? Está falando de editar os genes, de modificar os genes que causam doenças. E isso para nós é um espetáculo, para quem trabalha com doenças genéticas, né? Eu fiz biologia, eu estava em dúvida... Aqui na USP? Aqui na USP. Entre medicina e biologia, porque eu sabia que eu queria essa parte médica, né? Mas na época a medicina não tinha genética. Aí eu resolvi fazer biologia. E aí depois eu me especializei, eu fiz mestrado em genética humana, doutorado em genética humana e depois eu fui para a Califórnia, fiz um pós-doc na UCLA em genética humana e médica. Então sempre nessa linha de genética humana relacionada a doenças. Eu estou envolvida em vários projetos, né? E conforme vão surgindo os problemas, a gente vai se envolvendo em outros projetos. Então, bom, primeiro, uma das coisas que nos interessa muito quando a gente pensa em tratamento de doenças é por que algumas pessoas têm uma mutação que causa uma doença grave e outros com a mesma mutação podem ter uma forma muito leve da doença ou até ficarem assintomáticos. Pelo fato da gente ter acesso a famílias grandes, que até hoje nem existem mais, mas quando a gente começou existiam ainda, a gente tinha a possibilidade de estudar dentro de uma mesma família todas as pessoas portadoras de uma mesma mutação. E aí nós começamos a ver que, como eu falei, existia uma variabilidade enorme na manifestação da doença em pessoas com a mesma mutação. E isso é uma coisa que nos interessa muito, porque se a gente conseguir descobrir o que faz uma pessoa portadora de uma mutação grave ter uma forma leve, isso vai abrir caminho para novos tratamentos, né? Então a gente tem um projeto nesse sentido com a distrofia de Duchenne, que é uma forma muito grave de distrofia, né? Para quem não sabe, o gene que causa a distrofia tipo Duchenne está no cromossomo X, então só afeta o sexo masculino, e as mutações causam uma ausência da proteína distrofina, que é uma proteína da capa do músculo. Por causa disso, os meninos que nascem com essa mutação vão perdendo a capacidade de andar e ficam, antes dos 20 anos, eles são totalmente dependentes para todas as atividades, eles não conseguem nem levantar os braços. E nós identificamos pacientes que têm uma forma mais leve e tem a mesma mutação que causa a forma grave. Então, essa é uma pesquisa que nós temos vários alunos investigando isso e temos algumas pistas do que está protegendo eles. Então, é uma coisa que a gente está investigando a fundo e a gente espera que a gente possa descobrir alguma coisa nova nesse sentido, né? O outro projeto é relacionado com o envelhecimento, né? Por que nós começamos esse projeto? Quando nós começamos a estudar o genoma dos pacientes, e nós somos os primeiros a começar aqui a biologia molecular para estudar mutações e depois o NGS, que é o Next Generation Sequencing, é sequenciamento de última geração.
nós começamos a ver que a gente precisava de um banco de dados na nossa população, a gente não tinha. Por que isso é importante? Porque se eu acho uma mutação num suspeito, num paciente suspeito, e que eu não sei se essa mutação é responsável ou não pela doença, se eu tiver um banco de dados, eu vou olhar se ela está presente na pessoa normal, na pessoa que não tem a doença. Se tiver presente, eu digo, bom, é uma mutação rara, deve ser uma variante que não tem nada a ver com a doença. Mas se não tiver presente em nenhuma pessoa do banco de dados, isso já é uma suspeita que ela pode ser responsável pela doença que eu estou estudando. Bom, e aí o que nós decidimos? Bom, já que nós vamos fazer esse banco de dados, vamos fazer com a população mais idosa. E começamos um projeto em 2008 que a gente chamou de 80 mais. Eu me lembro que quando a gente fez o vídeo da FAPESP foi justamente sobre isso. Sobre os 80 mais. Porque a FAPESP estava muito orgulhosa do projeto. E aí depois nós conhecemos duas pesquisadoras que são da Faculdade de Saúde Pública, a Maria Lúcia Lebrão e Ieda Duarte, que nos procuraram e disseram, olha, a gente tem uma coorte de pessoas com mais de 60 anos que nós estamos seguindo desde o ano 2000. Temos todos os dados clínicos dessas pessoas, mas não tem ninguém fazendo a genômica. Vocês têm interesse? Eu falei, nossa, caiu a sopa no mel, né? E aí juntamos essa amostra deles, chama SAB, vem de Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. E aí nós começamos a estudar essa coorte junto com os nossos 80 mais. Então, primeiro, para ter um banco de dados, né, dessa população, e segundo, para tentar identificar o que faz uma pessoa ter um envelhecimento saudável, né? E por que nós decidimos focar nos mais idosos? Porque se eu estou estudando uma pessoa jovem, eu não sei se ela tem risco aumentado para ter Parkinson, para ter hipertensão, para ter aquelas doenças de início mais tardio. Mas na população idosa a gente já consegue identificar isso, né? E aí o ano passado, então, nós conseguimos completar o estudo genômico de mais de 1.000 pessoas dessa coorte, que é a maior coorte de idosos da América Latina que foram sequenciados. E identificamos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais. Por quê? Porque a nossa população é totalmente miscigenada, né? E diferente das populações europeias e que estão nos bancos de dados internacionais, né? E isso, então, faz uma diferença enorme quando a gente faz o aconselhamento genético, né? Então, eu vou dar um exemplo. Nós achamos numa das pessoas da coorte uma mutação que está descrita nos bancos internacionais como responsável por uma forma hereditária de câncer de mama. E aí, que é a mesma mutação que tinha na família da Angelina Jolie. E aí, quando nós fomos olhar, era uma senhora de 93 anos que nunca teve câncer na vida. Tá? Ela tinha essa mutação. E ela faleceu aos 95 de outras causas. Tá? Então, mostrando que uma mesma mutação descrita na população europeia, causadora de um câncer hereditário, na nossa população, com um background diferente, o background genético, ela pode ter um efeito totalmente diferente. Tá? Então, essa foi o propósito desse estudo e a gente está continuando. A gente quer sequenciar mais pessoas idosas, né? Justamente, e agora mais para tentar entender quais são os genes, as variantes genéticas que determinam um envelhecimento saudável. Porque como a gente sabe que quanto mais idosa a pessoa vai ficando, maior vai sendo a parte genética responsável por envelhecimento saudável. Numa pessoa jovem, a gente diz 20% é genético, 80% é ambiental. Então cuide-se, né? Tenha alimentação saudável, faça exercício, aquela coisa que a gente já sabe. Mas quanto mais a pessoa vai ficando idosa, maior vai sendo o peso da genética, né? E tanto é que nós estudamos uma coorte de 100 pessoas com mais de 90 anos que foram expostos à Covid. Dentre eles nós tínhamos 20 centenários e 3 supercentenários
que ou tiveram formas muito leves de Covid ou ficaram assintomáticos, apesar de expostos. Isso antes da vacinação. Tá? Então, mostrando que essas pessoas têm mutações que protegem não só contra a perda cognitiva, né, mas também contra doenças infecciosas. Eles são resistentes a qualquer coisa. Né? Nós temos um dos senhores que a gente está estudando, que é o seu Milton, que mora em Brasília, ele tem 107 anos, a parte cognitiva dele está um espetáculo. Ele entende de tudo que é avanço genético, ele vive me escrevendo, falando de CRISPR e de edição gênica e de tudo que está acontecendo. E a esposa dele, que tem quase 90 anos, teve Covid, ele esteve do lado dela e ficou assintomático. Então você vê que tem genes mesmo de resistência, a gente quer estudar esses genes. O que nós estamos fazendo agora? A gente tem hoje uma tecnologia onde a partir do sangue a gente consegue derivar no laboratório qualquer tipo de linhagem celular. Então a gente está conseguindo diferenciar no laboratório neurônios dessas pessoas. Então nós vamos estudar os neurônios deles. A gente consegue fazer o que a gente chama de minicérebros, organoides, né? E ver então como é que funcionam esses neurônios, o que faz, o que eles têm de diferente de pessoas que não têm essa capacidade, que não conseguiram envelhecer tão bem, né? E também, então, um outro projeto, nós vamos infectar as células dessas pessoas com as variantes mais graves do SARS-CoV-2 e ver, também tentar entender o comportamento do vírus nessas pessoas, por que essas pessoas ficaram resistentes, né? Então, esses são dois projetos importantes que a gente está desenvolvendo aqui. O outro projeto que eu acho super legal é do Zika, que foi assim, quando teve a epidemia do Zika, não sei se vocês lembram, que causou aqueles casos de microcefalia, né, em mulheres grávidas. E o então diretor científico da FAPESP nos chamou e disse, olha, o que a gente pode fazer a respeito, né? Como é que a gente pode ajudar? E aí eu disse, bom, uma coisa que me chama a atenção é que, apesar de cada caso ser uma tragédia, se a gente olhar as estatísticas, só no máximo 10% das mulheres que foram infectadas durante a gravidez tiveram filhos com microcefalia. Então, será que não tem um componente genético aumentando o risco daquelas mães de terem filhos com microcefalia? E se tiver, nos interessa, porque é nossa área, né, a genética. E aí a segunda coisa que me chamou a atenção, e eu perguntei logo de cara, e tem relatos de gêmeos? E aí tinha vários relatos de gêmeos. Por que a importância de estudar gêmeos? Se você tem uma característica que depende só do ambiente, você espera que gêmeos monozigóticos, idênticos e não idênticos, sejam igualmente afetados, porque estão no mesmo ambiente. Se eu tiver uma característica que depende da genética, a concordância entre gêmeos idênticos é sempre maior do que de não idênticos, tá? E aí a gente foi atrás e descobrimos, nós tivemos 8 casos de gêmeos relatados, 2 eram gêmeas monozigóticas, 2 igualmente afetadas, e 6 eram gêmeos dizigóticos, onde em 5 dos casos, só um dos gêmeos foi afetado, o outro não. Isso falava muito em relação apoiava uma... Só tinham duas gêmeas idênticas? A gente não conseguia identificar mais. Bom, aí nós fomos para o Nordeste para estudar essa população. E eu consegui entrevistar quase 90 mães que tiveram filhos com microcefalia. E eu disse, bom, o que você sentiu durante a infecção? Eu não senti nada, eu tive um dia de febre, um dia de coceira, bem diferente do Covid. Então ficou muito claro para mim que o Zika ele tinha um direcionamento para o cérebro do bebê em desenvolvimento, ele não estava interessado na mãe, né? E aí nós conseguimos trazer sangue de 3 pares de gêmeos
discordantes, um era afetado e o outro não. E no laboratório a gente conseguiu diferenciar essas células em células que a gente chama de IPS, que são pluripotentes, e depois diferenciar em células neuroprogenitoras, que são as células que dão origem ao cérebro. E infectamos com o vírus da Zika no laboratório. E vimos que, de fato, o vírus tinha uma destruição muito maior nas células que vinham dos gêmeos afetados, né, que tinham microcefalia. Mas o outro ponto muito interessante foi que nos ocorreu que tumores cerebrais são ricos nessas células neuroprogenitoras. Tá? Então, essas células neuroprogenitoras, que são extremamente importantes durante o desenvolvimento fetal do cérebro, elas não podem estar atuantes depois que a gente é adulto. E tão atuantes, elas voltam a essa fase embrionária. O Zika desencadeou isso aí? Não, os tumores são ricos nessas células. Aí nós resolvemos testar o Zika nos tumores. Tem um grupo aqui que estudava tumores, do professor Oswaldo Keito Okamoto, e eu disse para eles, vamos estudar os tumores. E aí nós infectamos, eles tinham lá linhagens tumorais, nós infectamos com o vírus da Zika. E vimos que o vírus destruía totalmente as linhagens com tumores cerebrais. Outros tipos de câncer não, só os tumores cerebrais. O próximo passo foi, então, injetar essas linhagens de tumores cerebrais em camundongos. E eles desenvolvem tumores muito rapidamente, tumores cerebrais. Bom, uma vez que eles tinham tumores, nós infectamos eles com o vírus da Zika. E vimos que na maioria dos animais o tumor regrediu e um terço sumiu completamente. Sumiu o tumor, inclusive metástases. Bom, você imagina a emoção de ver aquilo, né? E aí depois nós começamos a testar em cães, porque os cães podem desenvolver tumores cerebrais espontaneamente. Ninguém injeta nada nos cães, isso é uma coisa espontânea. Então nós estamos nessa fase agora de testar em cães. Nós testamos já alguns, os tumores regrediram, não desapareceram completamente, mas aumentou muito a sobrevida deles com qualidade. E o bom é que você injeta o Zika e não tem efeito colateral, muito diferente de quimioterapia, radioterapia, que tem uns efeitos graves. Então são tumores que não são tratáveis, né, que em seres humanos eles são todos letais, e obviamente então que o nosso sonho é poder passar isso. Eventualmente pode ser uma terapia. Exatamente. Porque, então, no bebê ele vai provocar microcefalia, mas num tumor ele vai... fantástico. Então, e a segurança já foi testada porque milhares de pessoas foram infectadas no Nordeste e é uma coisa muito leve, né? A maioria fica assintomática. Então a gente não tem muita preocupação com a segurança, diferentemente do SARS-CoV-2, que a gente sabe o estrago que ele fez, né? Tem mais um projeto importante, que é do xenotransplante. Então, o do projeto do xenotransplante é o seguinte: o professor Silvano Raia, que foi o pioneiro no mundo de transplante intervivos. Transplante intervivos. Ele mostrou a primeira vez que você podia tirar um pedaço de fígado de uma pessoa, o fígado regenera e você pode colocar numa criança e o fígado regenera também. E o incrível do fígado é que ele sabe exatamente que tamanho que ele tem que ter e que formato ele tem que ter, né? Pena que os nossos órgãos outros não são assim. Bom, e aí ele procurou uns anos atrás e disse, olha, a gente sabe que os porcos são os que têm órgãos mais semelhantes aos seres humanos. Só que se você transplantar um órgão de um porco para um ser humano, você teria uma rejeição aguda, né? E agora, com essas técnicas de edição gênica, não dá para resolver isso? E aí dá para resolver, por quê? A gente sabe que o genoma do porco tem 98% de semelhança com o genoma humano. E aí é possível identificar nos suínos
quais são os genes que causam a rejeição aguda. E a gente consegue silenciar esses genes. Então tem toda uma equipe aqui, inclusive tem um laboratório que foi montado para isso, que está trabalhando nesse projeto. A gente conseguiu, em células de suínos, silenciar os genes, né, que causam a rejeição aguda. E o próximo passo, então, você fazer clones, né, você tem uns embriões, injetar em porcas, né, e aí nós vamos ter clones de animais, todos geneticamente modificados e que vão poder servir de doadores de órgãos. Fizeram agora um transplante de coração, né? Isso, final do ano passado. Então, e esse paciente viveu 2 meses. Parece muito pouco, mas o primeiro transplantado no mundo, na África do Sul, viveu 18 dias. Né? Então, é um caminho extremamente promissor. Eu tenho uma equipe muito grande trabalhando nisso, né? E que a gente está muito animado, que isso pode dar uma revolução também na história dos transplantes. Olha, uma pessoa que eu sempre me lembro, que me influenciou muito, foi a Rita Levi-Montalcini, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina na área de neurociências. E ela veio ao Brasil, não muito tempo depois de ter ganho o prêmio, e ela estava com 78 anos na época, e o que me impressionou muito é que ela não falava do passado, ela falava dos planos para o futuro, né? E muito certa ela, porque ela viveu até os 103 anos. E todo mundo diz que ela tinha uma influência enorme na parte científica, não só nas descobertas, como incentivando os jovens a serem cientistas, né? Então ela foi uma pessoa realmente que me marcou. Como é o nome dela mesmo? Rita Levi-Montalcini. Ah, a italiana? É. Ah, eu acho que a gente já falou sobre ela. Eu fui ver a história dela, ela é incrível. Tem filme sobre ela. Tem filme sobre ela, porque ela lutou muito até para conseguir fazer. Sim, na época dela, a mulher não tinha muita vez. Não. Que legal. Tá. Bom, mas e também, além disso, na sua carreira, você teve orientadores. Eu lembro do teu orientador foi outra pessoa. Foi uma pessoa incrível. Eu, na época que eu estava aqui, eu não convivi, porque era meio separado. Não, ele foi uma pessoa incrível, porque, primeiro que ele nos dava muita independência. Ele disse, olha, aqui é seleção natural. Eu não vou ficar paparicando ninguém. Quem for bom vai ficar, quem não for, tchau. Né? Mas a outra coisa, ele nos fazia pensar muito. Quando a gente achava que tinha entendido uma coisa, ele vinha com uma pergunta assim que revolucionava a nossa cabeça. Né? E eu acho muito importante, quando você faz ciência, você se questionar, você se perguntar, né? Será que está certo? Quais são as outras possibilidades em relação ao que você está achando, né? Está procurando. Então, eu acho que foi muito importante isso. E, além disso, ele tinha uma parte muito humana na maneira de tratar os pacientes, né? E que sempre nos mostrou que a gente tinha a possibilidade de estudar nos pacientes coisas que poderiam avançar a ciência, mas que o avanço da ciência precisava sempre ser revertido para os pacientes, né? Então, essa coisa da gente aqui atender pacientes e fazer toda a parte de pesquisa foi muito importante, porque na maioria dos laboratórios do mundo, quem faz pesquisa não tem contato direto com os pacientes, né? E quando você tem contato com os pacientes, quando você vê a angústia deles, a esperança deles, né? Isso te move de uma maneira incrível, né? Porque é completamente diferente de você receber uma amostra e não saber de quem é, do que você ter contato direto, né? E saber a esperança que eles depositam em você, que você faça alguma coisa para ajudá-los, né? Cada vez mais a gente tem jovens cientistas que se formam aqui e vão embora para os Estados Unidos, vão embora para a Europa, porque acham que aqui não vão ter oportunidade de continuar suas pesquisas, né? E me corta o coração toda vez que eu vejo um jovem indo embora.
A gente tem jovens aqui que são muito inteligentes, por isso que são tão apreciados lá fora, e que se tiver oportunidade, eles podem realmente fazer a diferença, eles podem fazer revoluções na área de medicina, de doenças, mas não só, na parte de agricultura, na parte, enfim, toda a parte científica, e que a gente realmente não quer depender do primeiro mundo, a gente quer ter a nossa independência. Bom, primeiro, gostar de estudar, né? E segundo, ser muito curioso, porque eu acho que para ser cientista não tem essa coisa de hora marcada, essa coisa de dizer, olha, 5 horas da tarde eu marco o ponto, eu bato o ponto e vou para casa e não penso mais no assunto. Isso não é a mente de um cientista, né? Se você realmente está interessado em um problema, você leva aquilo para casa e fica pensando naquilo à noite e fica pensando no final de semana, mas não é obrigação, você faz isso porque você realmente quer entender, é uma coisa inata de um cientista. Então eu acho que isso é uma característica muito importante. E não ter preguiça, né? Porque às vezes você tem que repetir uma experiência inúmeras vezes para dar certo. Tem que saber lidar com frustração, porque às vezes você testa e a ideia está errada, às vezes. Tem que começar do zero, né? Eu acho que isso são características muito importantes para ser um cientista.